Às vezes me perguntam assim, Luciana, você não vai falar do Hospital do Amor? Você não vai falar do Hospital do Amor? Tanta coisa que acontece nesse Hospital de Amor de Barretos. Hospital do Amor ou de Amor? Essa é uma das dúvidas. Sim, eu vou falar hoje. Hoje eu tenho um convidado muito especial. É o Henrique Prata, mas não o Henrique Prata que vocês estão pensando, e sim o Henrique Moraes Prata. Não é isso, Henrique? Isso. Porque vamos começar, né? Primeira coisa, é o Hospital do Amor ou o Hospital de Amor? Hospital de Amor. De Amor. De Amor. E por que você não é Henrique Prata Filho, Henrique Prata Júnior? E tem que perguntar pro meu pai, que foi me registrar. E ele pôs o sobrenome da sua mãe. Isso. Mas isso é bonito também, sim, né? Eu acho. Talvez seja um ato menos machista do seu pai, né? Porque normalmente os pais, quando colocam Júnior ou Filho, e desconsideram o sobrenome materno. Isso. E você se identifica como Henrique Prata Filho no LinkedIn, que é uma rede social. Por quê? É mais simples para você? A comunicação do hospital pediu que eu usasse esse nome no LinkedIn. E tem uma agência também que trabalha, né, essa rede social. E dessa forma funciona melhor. E você concordou? Sim. E para você tudo bem? Tudo bem. E quando te chamam de Henriquinho? Hoje em dia eu estou bem resolvido, Luciana. Não ligo, não. Você já ficou bravo já em outras épocas, né? Já. Porque traz um toquezinho pejorativo, diria assim, não traz? Não sei. Mas eu saí muito cedo de Barretos, né? E todo mundo me chama por Henrique. Então... Fora de Barretos. Fora de Barretos. Aí aqui, quando falo no diminutivo, eu sempre pedia para ser Henrique. Mas hoje em dia eu sinto como um carinho e não como alguma outra questão. Há quanto tempo você voltou, não para Barretos, porque você nem mora em Barretos, mas voltou para o Hospital de Amor, para assumir esse cargo? Fala o nome, que é gigante. Tem aí no... Como é que chama isso? Nos créditos, né, Lombardi? A gente colocou, mas como que é o título desse cargo que você ocupa? Eu já tive vários cargos no hospital, né? E em 2013 que eu comecei a trabalhar no escritório de São Paulo. Faz tempo que você voltou, então? 2013? Faz mais de 10 anos. E na época tinha várias pessoas no escritório de São Paulo. Houve a necessidade da substituição de quem ficava lá e eu entrei aos poucos, né? Que teve uma época que você só dava palpite, de longe. Não era isso? Que é o melhor, né? A melhor posição, né? O palpiteiro, né? Porque se seguirem o que você disse, ok. Se não seguirem, também ok. Porque você só deu um palpite. Agora não, agora você tem uma responsabilidade. Sim, já faz anos, né? No começo eu fazia só as reuniões das empresas que ficavam em São Paulo, ABC, e pegava ali de São José dos Campos, a Sorocaba, Campinas, toda aquela região, né? E isso coincidiu também com a expansão do hospital no Brasil. Né, teve a abertura de Porto Velho, várias outras unidades. Então, aos poucos, além de fazer as reuniões, eu fazia outras viagens também de representação e teve um fator que foi determinante para eu começar a vir para cá e colocar a mão na massa, que foram os relatórios das empresas que fazem as doações, né? A maior doação, ou a principal captação do hospital é a Lei do Idoso, no Fundo Municipal do Idoso de Barretos, e os relatórios foram ganhando uma complexidade assim inimaginável. Por lei? Pela lei e pelos doadores também, né, que foram exigindo cada vez mais métricas, índices, um relatório descritivo também, que não era só simplesmente descritivo, ele era analítico. Então isso me fez começar a vir aqui para o São Judas, que no começo o projeto era mais lá, e trabalhar com a equipe da ponta, da assistência, e subir a régua dos relatórios.
Tá, aí você tem que transformar toda doação, né? Porque apesar de ser uma doação que é descontada do imposto deles, das empresas e tal, é uma doação. Sim. Eles poderiam simplesmente pagar imposto ou poderiam fazer essa transferência para um outro projeto, um projeto cultural, um projeto cinematográfico, que também estão dentro de leis, né? Como a Rouanet, que tem a mesma premissa de descontar essa doação do imposto de renda. Mas eles resolveram doar para o Fundo do Idoso, através do Fundo do Idoso, para o Hospital do Amor. Isso. Aí, Hospital de Amor. Aí você tem que transformar esses números doados em números, mas, ao mesmo tempo, o impacto na vida das pessoas. Porque o que importa é isso, não é? E é muito difícil, na verdade, porque, num primeiro momento, as questões difíceis eram os relatórios. Hoje existe a fase pré-doação, pré-destinação de recursos de imposto de renda. Que eu posso chamar de convencimento. Sim. Ou existe uma fase pré-convencimento, que é uma fase dos formulários, né? As grandes empresas, as empresas listadas em bolsas e empresas que realmente fazem digamos que depois contabilizam os seus recursos sociais, elas tornaram essa fase inicial muito difícil e muito complexa. E o que é difícil é que colocam todo mundo no mesmo barco, né? Então, assim, os formulários são extensos e eu, às vezes, tenho, sendo muito transparente, dificuldades em entender o porquê de algumas questões que são colocadas ali. E colocam todos no mesmo lugar, ou seja, um projeto ambiental, um projeto como aqui no hospital, que é um projeto social, além de um projeto de saúde e várias outras coisas, e tentam criar métricas para fazer uma pré-seleção. Que são barreiras, né? As métricas acabam virando barreiras. É uma peneira mesmo, né? Sim. E isso... Que foi ficando cada vez mais fina. E isso afasta, às vezes, o projeto dessa fase de convencimento. Porque hoje em dia eu tenho uma primeira fase que ela é muito documental, de formulário e métrica. Se o projeto passa, aí sim eu vou para uma defesa de projeto, numa reunião na empresa. Hoje em dia também é difícil uma reunião presencial, muitas vezes são reuniões online, o que eu acho que perde muito, né? E aí eu tenho essa fase de defesa, que é uma grande chance de explicar os diferenciais do projeto, né? Porque digamos, eu tirei nota baixa num conceito, era um quesito, e por que aquela nota baixa não tem a ver com o que eu realizo aqui, né? Então, são várias fases ao longo do ano. Na verdade, a gente começa o ano com uns 2 meses assim, de organizar a casa, prestar contas, entregar recibos, reescrever projetos, e depois já entra em temporada de captação. Isso vai ao longo do ano, e no último trimestre tem um auge, né, das captações. E você enxergou que era trabalho para o ano inteiro? Não era um trabalho que dava para deixar na mão de uma equipe sem uma coordenação muito próxima, digamos assim. Sim. E foi aí que você se inseriu, de fato, no hospital. Sim. Você voltou, de fato, para o Hospital de Amor. Foi. E aí eu percebi que, na verdade, o meu trabalho como advogado, ele poderia trazer benefícios não só na defesa dos projetos, mas também na escrita, né, e na organização, na visualização desse processo de escrita, defesa e captação dos recursos como algo muito estruturado, né? E aí a prestação de contas é mais fácil, entre aspas. Isso, aí tem que ter uma engenharia porque tudo reversa. Isso preparou para uma prestação de contas mais robusta. Sim, e que não é simples também, né? Nada é simples. Eu, às vezes, tenho a impressão que as pessoas acham que
é um trabalho quase automático, né? E ele não tem Eu não sei nada se de as automático. Eu não sei se as pessoas acham que é um trabalho automático, mas o que a gente ouve, e eu ouço muito, quando eu pego o Uber, eu pergunto para o Uber o que ele... Quando eu vou para o hospital, por exemplo, as pessoas, né, o Uber conversa com ele, o que ele acha, ele fala, não, mas tem muita empresa que doa. E a maioria acha que boa parte dessas empresas chegam e doam simplesmente. E né? Há quem doe sem poucas, esperar viu, nada em troca, né? Poucos, Cada assim, vez menos, já que existe Cutrale uma oportunidade. É uma superdoadora Cutrale, sem Bradesco, esperar nada em troca. As demais... Agora, as demais têm esse processo que você está explicando aí, que não é simples. E por outro lado... e corresponde a uma renda importante para o hospital. Sim, 1/3 da renda do hospital. 1/3 de tudo que destinação de imposto de renda. Né? E todo ano a gente começa do zero, né? Porque, como eu falei, tirando Cutrale, Bradesco, acho que são os mais... e algumas pessoas físicas, né? Alguns fazendeiros, alguns... poucas. E a gente tem essa impressão, sim, de que é muita doação chegando espontaneamente e sem nenhum processo. É só assim, me dá o número da conta que eu vou depositar alguns milhões. A minha impressão já é o oposto. É muito trabalho e pouca doação. Porque e você todo se ano dedicou começa a do isso. zero, né? É isso que as pessoas não sabem também. O fato de eu ter recebido uma doação este ano não significa que eu terei aquela doação daquela empresa o ano que vem. Tá. Né? E aí existem várias visões nesse mercado. E quando a gente está falando, né? Claro que a gente está falando de pessoas. Só que essas pessoas mudam também, né? Mudam, tem um turnover enorme todo. nessas empresas. E, infelizmente, responsabilidade social e sustentabilidade são áreas que não são o core da empresa. E não são a coisa mais importante para quem quer fazer uma carreira na empresa. Então, a pessoa entra... Ela quer ser de marketing, de alguma coisa relacionada ao fim da empresa. E aí ela se vê numa posição de ter que aceitar a área de responsabilidade social por 1 ano, 2 anos, para depois... Passar adiante. Então, assim, é uma moçada que não quer aquilo. Então, todos os anos é um desafio, que são pessoas novas, que não queriam estar naquele lugar, que não têm formação e não entende o setor, né? Então, é um desafio. Você falou em formação. Isso não é passado em nenhuma faculdade, né, hoje. A importância da bendita da sigla que está na moda, ESG, não é passado, por exemplo, numa faculdade de administração, numa faculdade de direito, hoje? Não faz parte da grade curricular? Eu não conheço muito as grades, as matrizes curriculares dos cursos de administração de empresas. Eu acho que talvez até seja como um fator de impacto no relatório da empresa para listagem em bolsa ou alguma coisa, pensando no acionista ou pensando em algo da empresa, não pensando na ponta social. Não como cultura empresarial, né? Não como alma da empresa, né? São poucas as empresas que têm isso, né? De verdade, né? Poucas as empresas. E você fez direito, eu sei, porque você é um advogado que a gente já conhecia, né? O advogado que morava em São Paulo e que trabalhava em São Paulo. Aí, conversando com você agora antes do programa, eu descobri que você não parou no direito. Eu sabia que você tinha feito doutorado, né? Pós-doc doc e pós-doc em direito, né? Doutorado e pós-doutorado. E aí eu descubro que não, que você abriu essa sua formação academicamente. Você fez filosofia. Isso. Eu fiz o direito, né? Me formei em 2000 na USP. Depois eu fiz um mestrado, também em direito, fora. E nessa época eu comecei a trabalhar com bioética. Depois eu voltei, fiz um doutorado também em bioética, né? E ao mesmo tempo uma graduação em filosofia na FEFELESH, também na USP. E em seguida entrei na faculdade de educação,
da USP, fiz uma licenciatura plena. Mas você pretendia seguir carreira acadêmica? Ou Sim, foi por curiosidade? Não, eu sempre Focou nisso? foquei e acho muito importante não parar, né? E sempre tive interesse em olhar até para os fenômenos jurídicos como fenômenos humanos, sociais, e tentar uma visão ampliada daquilo que, principalmente em ciência e novas tecnologias, o direito tentava traduzir, né? E depois dessa licenciatura plena, eu fiz um pós-doc em direito também, e sempre em direito, bioética, novas tecnologias, e aí já muito na área da saúde, né? Tanto doutorado quanto pós-doutorado, muito relacionado à saúde. Tá, mas aí tem duas coisas que eu quero tocar aí. Uma é o exemplo que você não teve em casa. Porque o Henrique Prata tem orgulho de dizer que não fez, que não estudou, que não terminou nem ensino médio, né? Ele tem orgulho de dizer isso. Sim. E você tem um conceito de vida de que não se pode parar de estudar. Isso. E academicamente, inclusive, buscou... Você já tinha um doutorado, aí você começa uma faculdade do zero, como a gente diz. Aí você já tinha um pós-doutorado, aí você começa outra faculdade do zero, né? E você tem essa filosofia, não posso parar de estudar. É muito seu quem isso. para na subida, desce. É muito seu isso, é personalidade mesmo. Sim, mas eu vejo que existem muitos tipos de inteligência e muitos tipos de estudos. O estudo ou o desenvolvimento ele não precisa ser apenas formal, né, ou dentro de uma estrutura acadêmica. Acho até que hoje em dia, com tá todos fora os de estudos moda. de neurociência, ou mesmo do quanto o conhecimento é disponibilizado, né, para todo mundo, isso fica cada vez mais claro. E eu vejo que, de todos os lados da minha família, no fundo, todas as pessoas buscam se desenvolver, buscam conhecimento, buscam algo melhor, uma formação a mais. O seu avô e a sua avó, mais até o seu avô, nunca parou de estudar. Sim. Né? Ele nunca parou de pesquisar, ele sempre foi um... Eu o conheci, pessoal, tive esse privilégio de poder entrevistá-lo. E ele sempre foi um inconformado. Sim, e foram ele pessoas tinha à algumas frente, né? ele tinha algumas certezas que a história comprovou depois, né? Sim. Ele tinha certeza absoluta que algumas coisas que já estão acontecendo iriam acontecer e outras mais para frente. Ele foi realmente um visionário, né? Sim, sim. Minha avó também, né? Falava de endométrio e falava de questões. Não, os dois de são prevenção, exemplos de pessoas que conseguiram acreditar num sonho, porque naquela época era muito sonho, nadar contra a maré, Sim. porque a palavra câncer, há 60 anos atrás, não era nem falada. Ainda hoje, né? Muitas pessoas Ainda evitam tem, né? a palavra. A palavra câncer. Porque aquela doença ruim, né? Tá com aquilo lá. E então eles não só falavam, verbalizavam, como brigavam que tinha que ter tratamento, prevenção e, obviamente, o estudo, né? A pesquisa, que são os três pilares, né? Tratamento, prevenção e pesquisa. Falar em pesquisa, 60 anos atrás, de câncer, eu imagino que ele deva ter arrepiado muita gente. Sim. E dedicaram a vida inteira a isso. Sim. E dentro das suas áreas. A sua avó, inclusive, dentro da área dela, né? E aí eu vejo, minha avó sempre fala isso, né? Que Deus escolhe os talentos para cada momento da sua obra. E o tipo de inteligência, o tipo de estudo e desenvolvimento do meu pai, ele era muito necessário para complementar o trabalho dos meus avós. A obra. E voltando à sua pergunta de estudo, né? Porque eu realmente enxergo, e numa linha assim, até mais ampliada da família, as mesmas características das pessoas. E meu pai, ele
do jeito dele, ele busca o foco e busca desenvolver com profundidade a visão do que ele entende como ponto de pesquisa dele de outras formas, né? Fora de uma cadeira de uma escola ou fora de um ambiente acadêmico, mas ele é incansável naquela procura e nas explicações, né? Isso fica muito claro no quanto ele viaja e o que ele fala: eu não invento a roda, eu copio rodas, né? E é uma postura de pesquisador, né? Essa inquietude, essa busca incessante. Quase uma obsessão, né? E isso, no fundo... E a paixão. E a paixão. Porque existe um tanto de paixão aí. E a dúvida, né? Eu acho que o benefício da dúvida ele é muito saudável quando você precisa enfrentar um problema. E ele tanto tem na isso. pesquisa quanto no direito. Né? Toda pesquisa nasce de uma pergunta. Uhum. O direito, o benefício da dúvida é garantido por lei, inclusive é necessário. Isso. Né? E na filosofia também. Quer dizer, você está muito... tudo abarca em educação. Um pouco porque quando eu fui fazer um mestrado na Alemanha, eu era a única pessoa que tinha uma graduação. Então isso me chamou muito, assim, a atenção, né? Todos tinham mais de uma. Sim, mesmo no direito, no departamento onde eu estava, ou tinha feito bioquímica, ou química, ou filosofia, medicina, e ninguém era só advogado, né? Então eu entendo também que essa compreensão um pouco dos fenômenos da natureza, um método científico relacionado às ciências da natureza, ele é muito importante em outras áreas. É completamente diferente trabalhar, digamos, em filosofia da ciência ou em filosofia do direito pura, né? E eu sou apaixonado por ciência. Acho que se eu pudesse faria uma outra graduação em ciências. E isso acho que é um caminho até de raciocinar em bioética de uma maneira mais segura, né? Eu sempre falo até para os alunos, eu já dei aula em graduação, pós-graduação, que quem quer trabalhar com bioética tem uma obrigação assim, maior ainda do que quem quer simplesmente estudar, digamos, seja a ciência jurídica ou um outro tipo de ciência em humanidades. Porque eu preciso, né, dos elementos da natureza para entender fenômenos, igual aqui no hospital, né? O meu doutorado foi sobre terminalidade, a juridicidade de cuidados paliativos. O meu pós-doutorado foi sobre incorporação de medicamentos, de tecnologias da genética no âmbito do SUS, da Conitec. Então, não bastam premissas jurídicas para lidar com essas questões, né? Agora, me diz uma coisa, o que toda essa visão científica que você tem, e acadêmica, né, ajuda a preencher planilha de empresa que está buscando colocar barreiras para que as instituições consigam se inscrever nos seus próprios projetos dessas empresas, de dedicar parte do imposto diretamente às causas, né? Eu acho que ajuda muito, né? Ajuda a ter a coragem também, se eles sobem a régua, eu também subo a régua. E hoje em dia tem um departamento aqui no hospital de dados, né, de ciências de dados, que dá uma base muito boa, e eu acho que minha formação me ajuda a traduzir métricas ou coeficientes que não são automaticamente
traduzíveis. Enxergar. Aliás, o grande. A gente está sendo um pouco filosófico aqui, viu? Mas a grande necessidade hoje do mundo nós temos dados de tudo. E nós aprendemos aí com o Mark Zuckerberg a captar dados de todo mundo também. Hoje, qualquer compra que você vai fazer, você tem que preencher um formuláriozinho e ali eles já estão catando os seus dados. Os benditos algoritmos das redes sociais e dos sites que você entra, né? Eles estão pegando o seu dado de comportamento, de compra, de tudo. E o que faz com isso? Eu acho que o grande desafio é esse. Sim. É o que fazer com os CRMs das empresas, né? Porque eu já tenho o comportamento do meu cliente, seja qual for a área. Sim. A medicina tem o do paciente e a lojinha lá da esquina do centro do que vende bijuteria, ela tem o comportamento da cliente dela. Ela sabe a que gosta de anel maior, a que gosta de brinco menor. Até isso tem. Mas o que fazer com isso, né? Então, é uma obrigação saber o que fazer com isso. Hoje em dia, nós não temos mais a opção de não viver com essas referências, sobretudo quando nós dependemos ou de clientes ou de doadores. E o hospital depende de doadores. E mais ainda, saber o que fazer com isso com ética. Sim, com ética. Porque você tem informação da vida das pessoas. Vai além da lojinha da esquina, né? Você tem informações da minha vida. Do meu DNA. Não, mas aí você como paciente, né? Mas como doadores, por exemplo, o hospital tem um CRM hoje que é o Salesforce. O Salesforce é um CRM que todos os grandes do mundo usam, né? E então nós temos um CRM, temos um departamento de comunicação que tem BI, né? Pessoas que fazem análise de inteligência, de performance de post, redes sociais, de tempos de coisas, tem agência de performance. Nós estamos agora indo para um outro nível de taguear tudo, né? Então eu coloco um vídeo como esse aqui no YouTube, eu tenho uma engenharia atrás do vídeo para entender o caminho que ele está performando e para ele gerar informações para quem buscar algumas palavras-chave ou coisas assim. Então, aquela visão antiga de uma imagem forte que iria gerar milhões em doação, a imagem pode ser forte, mas eu tenho uma engenharia por trás da imagem e eu tenho uma análise de inteligência para saber se a imagem performou ou não. E aí eu tenho diferentes perfis, né? A gente trabalha com 5 perfis de doadores online. Eu preciso saber direitinho como cada um se comporta, qual foi, digamos, o resultado de cada campanha, de cada imagem. É muito complexo, né? E isso existe hoje no hospital. Existe. Toda essa leitura e a atuação, não só a leitura, mas que a atuação é o que fazer. Precisa desenvolver ainda muito mais. E você que trouxe essa visão? Tem a equipe de comunicação, que é incrível, todos, né? Eu posso aqui nomear a Karina Carreira, que é a chefe. Você tá falando, um dia eu tenho o sonho de pôr a Karina sentada nessa cadeira. Eu acho muito difícil. Pela minha amizade com ela, que é muito grande, a Karina é uma das melhores amigas da minha vida. E eu até me emociono se eu for começar a falar com ela, porque ela esteve presente na minha vida em momentos muito... E eu na vida dela, né? Nós somos amigas mesmo. Mas eu sei que ela sentar aí, ela não vai fazer isso. Acho muito difícil. Acho muito difícil. Ela é uma pessoa extremamente low profile em relação a isso, né? Mas tem... A Karina está lá há mais de 20 anos. Isso. E ela é uma líder. E ela não para de estudar e de se atualizar e de ir além, porque... Você concorda comigo? Claro que a gente está falando da Karina, que é um ser humano fora da curva, mas que a estrutura do hospital, que a filosofia, aí eu volto, né? A cultura que é a alma, implantada pelo seu avô, que é o fundador, obriga a gente a fazer isso. Quem está lá, se não se atualizar, não consegue ficar. Sim.
E não é se atualizar no momento, é se atualizar no que ainda está por vir. É buscar essa visão quase adivinhatória, visionária, né? Visão visionária é engraçado. Mas essa do além, do que está por vir. A estrutura obriga isso? Obriga. A estrutura obriga, os pacientes obrigam. E é o que eu sempre falo, falo até para a equipe, né? Quem tiver em algum momento, pessoal, de desafio, assim, com relação à carga de trabalho ou exigências, igual agora, houve uma renovação da marca, né, do brand book, isso gera 1 milhão de retrabalhos para toda a equipe. E que não foi uma renovação feita com maturidade, a gente sabe, né? Aí eu não sei se eu estou nos bastidores, tem informação privilegiada. Não foi uma coisa assim, fizemos uma pesquisa, análise, não. Um dia, o Henrique Prata chegou lá e falou, quero mudar o nome do hospital, quero que chame Hospital de Amor e ponto, acabou. Foi assim. Então, mais ou menos. Foi assim. O resto veio depois. Então, agora aliás, como muita coisa que acontece no hospital desde a sua fundação, né? Primeiro vem o fato, o resto vem depois. Agora foi a 3ª atualização, salvo engano, 3ª ou 4ª, dessa nova marca, né? O problema é que quem está aqui em Barretos pensa que o hospital é isso, mas na verdade o hospital é maior no Brasil do que em Barretos, hoje em dia. Em alguns lugares, Porto Velho, por exemplo, né? O hospital era o Hospital de Câncer de Barretos em Porto Velho, como em Jales era. Uhum. E aí, em Porto Velho, tinha nas linhas de ônibus Barretim escrito, né? E as pessoas chamavam de Barretim, ou era uma coisa muito confusa esse nome, né? Mas é o Hospital de Barretos ou é o Hospital em Jales, era o mesmo problema, e hoje em dia nas outras capitais nem sei como seria. E aí meu pai pediu para o Washington Oliveto fazer um estudo e pensar num novo nome. Ele fez vários grupos focais, mandou uma equipe. Teve grupo focal com pacientes, grupo focal com colaboradores, com todo mundo. E aí chegaram nesse Hospital de Amor. A implantação do nome que foi de repente. Digamos que o estudo foi sério e científico. E aí teria que ter uma maturidade para essa implantação. Eram 5 anos para a implantação. E ele fez em 5 dias. Em 5 dias. Entendo. E aí foi um desafio, né? Correr atrás Correr disso. atrás. E ainda tem, né? Tem a história. Eu acredito. Aí eu já não sei, estou falando que eu não sei, estou perguntando mesmo. Mas eu imagino que juridicamente, os processos burocráticos, não dá para mudar de uma hora para outra. Não. Você está falando com o Ministério da Saúde. Você não muda um nome no Ministério da Saúde, porque deve ter um registro, né? Deve ter um processo burocrático muito grande, né? Não é só o CNPJ. Não, na verdade o CNPJ é sempre o mesmo, né? Fundação Pio XII. A marca, ela... E aí entra um ponto que na época eu sempre falava, eles tinham feito a mudança do nome TAM para Latam, né? E eu falei, uma coisa é eu entrar num avião, eu vou escolher, né, pelo horário, pelo preço e em última instância tanto faz. Só que o processo de doação no cérebro, se você vai a eventos de doação nos Estados Unidos, por exemplo, ou na Holanda, metade das palestras são sobre neurociência do doador, processos mentais de doação. Se estuda muito como a doação funciona dentro do cérebro. E a doação é um dos processos mais rápidos e mais intuitivos. Se você faz uma ressonância trabalhando imagens de instituições filantrópicas que a pessoa doa, é muito fácil visualizar qual região do cérebro é ativada e como a decisão é tomada. Então, você mexer no nome de uma instituição
Você está mexendo no cérebro No das cérebro pessoas. e De como ele funciona, pelo menos. em todas as referências que ela tem dentro da cabeça dela para ajudar aquela entidade. Agora, talvez, essa marca já esteja muito forte, muito... Então, sim e não. E aí o que nós fazemos? O St. Jude, que é um parceiro nosso, né, Dos Estados Unidos, eles nos ajudam muito. Por acaso, um São Judas, né? E eles foram muito firmes nessa história da troca do nome. Então, a todo momento, se você olhar a primeira fase, existia uma mensagem junto com HA, que era o novo nome do Hospital de Câncer de Barretos. Ou o Hospital de Câncer de Barretos agora é Hospital de Amor. Mas quando eu coloco isso, eu gero uma outra coisa. Então o cérebro para de responder em 5 milionésimos de segundo e ele faz um outro trajeto, que é para buscar a memória do Hospital de Câncer de Barretos e falar, olha, isso aqui é aquilo. Dá uma bugadazinha. Né? Não, eu perco segundos. E toda vez que eu perco segundos, eu perco chance de doação. O gesto em si, o clicar ou o... Toda vez que eu gero uma dificuldade, seja isso, seja um botão, seja no site que a pessoa fica perdida sem saber como doar, seja quando eu peço para ela arredondar, eu interrompo um processo que, sendo repetitivo, é dos mais rápidos. Porque ele tem a ver com o instinto de ajudar. É quase um instinto de salvamento. E aí, se eu entendo que esse meu instinto de ajudar está me fazendo perder tempo, é mais fácil eu pular aquela fase. Ou se eu estou em dúvida, eu estou em dúvida, isso é aquilo? E na verdade eu tenho outras perde-se dinheiro. Que eu quero ajudar. Traduzindo, perde-se dinheiro. Sim, um risco muito grande. Deixa de ganhar dinheiro. Né? E aí o que nós fizemos foi um pouco estratificar o uso da marca. Os pacientes amam. E outros públicos também, os colaboradores, tudo. Então, nessa frente vai com tudo. Na pesquisa, né, a pesquisa do IEP, pesquisa de base, né, gerou dificuldades. Então, a gente continua trabalhando de outra forma, com os doadores. Híbrido, digamos assim. O que não é ideal. O ideal é você ter uma marca. Para não ter confusão. Então, nas doações, no digital e nos programas de doadores, está indo o Hospital de Amor. Em relações corporativas, que é mais o que eu faço, a gente consegue trabalhar um pouco híbrido. Eu diria que quase tudo Hospital de Amor, mas às vezes eu preciso do Hospital de Câncer de Barretos. Quer dizer, atrasa-se um processo propositalmente. Isso. Para não se perder mesmo, né? E outras vezes em relatórios vem diligências do tipo explicar a relação entre Hospital de Amor e Hospital de Câncer de Barretos, justificar a mudança de nome. Você tá craque nisso? Sim. Porque você faz isso muito. Sim, mas isso eu consigo fazer, eu não consigo entrar na cabeça das pessoas e resolver o atalho para o doador não hesitar em doar, né? E é um desafio. Você que é de marketing, né? Você sabe o que é uma marca construída durante 60 anos. Pivotar. Mas o que importa no final do dia é que a gente consegue resolver, e para os pacientes é uma bênção esse nome. Eu sei, eu sou paciente, né? Eu falo eu sou, as pessoas se assustam. Eu tive um câncer em 2017, fiz o tratamento que foi muito rápido, porque eu gosto sempre de dizer, meu tratamento durou 3 meses de fato, porque foi um câncer descoberto na prevenção, na mamografia. Tá.
E aí foi um tratamento extremamente curto, sob esse ponto de vista. Depois teve hormonoterapia, que aí é um pouco mais, né, para durar 5 anos. Acabou que por causa da pandemia eu ainda tive mais um aninho de lambuja, né? Porque não conseguia voltar para fazer todos os exames e não era mais prioridade para o hospital. A prioridade é quem está com a doença. Eu já não estava mais. Eu acabei levando alta o ano passado, tocar sininho, fazer todo aquele processo. Então eu demorei aí 6, 7 anos para ser aquela paciente que é curada. Porque tem isso, né? Tem uma necessidade aí de esperar o medicamento, fazer todo o seu... E eu fiz algumas cirurgias. E eu sou paciente, porque agora, a cada 2 anos, eu volto ao hospital para fazer o acompanhamento. Sim. Agora é 2 anos, isso pode mudar a qualquer momento. E aí, tem uma coisa que eu adoro falar, que eu adoro contar, contei essa semana, inclusive, as pessoas não entendem. Eu era voluntária do hospital durante muito tempo, apresentar, fazer mestre de cerimônias, fui voluntária durante uns 20 anos no hospital. Depois fui até contratada para aquele programa Luz Câmera Ação, que eu gravava dentro do hospital. E quando eu descobri o câncer, eu estava ainda nesse programa, fazendo esse trajeto todo, e a gente gostava de sair do estúdio e andar e fazer o programa dentro do hospital. E quando eu comecei o tratamento, eu comecei pela porta certa, que é a entrada de todos os pacientes. Eu não tive privilégios. O único privilégio que eu tive foi entre o prazo entre descobrir, agulhar e tirar o nódulo para fazer a biópsia. Foi o único privilégio que eu tive. Foi de um dia para o outro. Porque a agenda do doutor estava vazia no outro dia. E eu tive essa informação. E isso foi uma informação privilegiada. No mais, o processo para vir o resultado da biópsia, para eu iniciar o tratamento, para ter as consultas, eu segui o fluxo que todo mundo segue. E o melhor, que todo barretense segue. Sim. E quando o Henrique Prata descobriu, porque ele precisou de mim, e eu estava lá fazendo se exame. Tratando. E ele descobriu que eu estava me tratando dentro do hospital, ele ficou muito bravo, porque ele não procurei ele, não procurei secretária, né? Não procurei ninguém. A Karina até sabia, porque é minha amiga, mas não precisou, Henrique. O mais bonito foi isso. É que as coisas funcionam. Elas funcionam. E elas funcionam. Eu estive dos dois lados, né? Eu estive do lado dos bastidores, entrevistando as pessoas. Estou até hoje, né? Porque eu presto serviço para o hospital. E estive do lado como paciente comum. Uma paciente comum, como qualquer outra paciente. E funciona. E há amor mesmo. Dedicado às pacientes. Eu fiquei numa área que era câncer de mama, que eram mulheres. 99% dos pacientes de câncer de mama são mulheres. Homens, aqui principalmente, né? São raríssimos. E funciona. Eu tinha informações o tempo todo. É outra coisa que a gente fala muito, que o hospital precisa ter comunicação com o paciente final. Sim, e essa questão, né, da jornada do paciente. Essa jornada do doador, a jornada do paciente, ela é muito estruturada, muito pensada. Muito. Por isso que as coisas funcionam. E eu sou esse depoimento. Eu dou esse depoimento com a maior tranquilidade do mundo. 2 coisas que funcionam. Prevenção salvou minha vida, então salva a vida. Salva. Mulheres com mais de 40, 45 anos vão atrás, porque salva vidas. Precisam fazer mamografia. Porque dói. Tá bom, tirar a sobrancelha dói. Tantos procedimentos estéticos dói. A injeçãozinha de botox dói e ninguém reclama, né? Então é a mesma frequência de dor de uma série de injeções de botox na cara. E o povo faz. É um desconforto maior que uma dor, né? Muito maior o desconforto. Mas as salas são humanizadas, né? Tratar um câncer evoluído dói muito mais. Dói muito mais. Né? Então, funciona. E a outra coisa o Hospital de Amor atende todo mundo da mesma maneira. Sim. Eu tinha do meu lado a empregada doméstica, a faxineira e a dona de fazenda. Tinha mesmo. Eu passei por essa experiência de ter mulheres com perfis econômicos extremamente diferentes na mesma fila, com o mesmo aventalzinho, esperando o mesmo médico, o mesmo equipamento, da mesma forma. Isso não dá um alento no seu coração? Muito. E funciona aqui e funciona em 19 estados do país. Da mesma forma. Da mesma forma. E outra coisa, não só você é esse paciente.
Todas as pessoas que passam pelo hospital para sempre são ex-pacientes. Impactadas. Não, e são cuidadas, monitoradas, e todos os exames são feitos e acompanhados pelo hospital. Existem muitas linhas de pesquisas relacionadas aos sobreviventes, aos diferentes perfis, né, de pacientes que estão em remissão, pacientes sobreviventes, pacientes que estão com a doença controlada. Então, para sempre, será paciente do hospital aquela pessoa que recebeu tratamento aqui. Quando a gente fala, eu sou paciente do hospital, as pessoas meio que se assustam. Mas a gente fala com orgulho até. Né? Eu Sim. serei para sempre, para o resto da minha vida. Seja ela quanto tempo for, quanto tempo durar, eu serei paciente. E um orgulho que os funcionários têm. Agora está tudo digitalizado. Mas quando os relatórios, formulários... Como é que chama o relatório? Prontuários. Prontuário. Quando tudo era impresso, né, tinha que ter, além de ter no computador, tinha que ter a cópia impressa. O maior orgulho do menino que puxava o carrinho, porque tinha um menino que ficava puxando o carrinho dos prontuários, era quando tinha 2, 3, 4 volumes um prontuário. Ele falava, ó, esse aqui, quanto tempo que ele... Eu ouvi isso do menino que puxava o carrinho. Ó, quanto tempo que o cara tá aqui, meu, olha aqui. Então, quer dizer, uma pessoa que sobreviveu ao câncer. Sim. Na maioria das vezes, a não ser que seja um caso raro em que, né, foram feitos tantos exames que gerou. Mas mesmo assim, né, tantos exames e a pessoa está lá. Se pegou o prontuário é porque ela está lá de volta. E hoje em dia, você tocou num ponto muito importante, que é a tecnologia. A tecnologia, ela é a grande aliada da humanização. Não são conceitos antagônicos, ou humanização não combina com tecnologia. Em todos os países do mundo onde existe uma forte, um uso muito forte de tecnologia, e aí eu cito a China, que para mim é o maior exemplo de humanização com tecnologia, nós vemos o quanto isso traz qualidade de vida, acesso à saúde, tratamentos de saúde e velocidade e acurácia também, né? A tecnologia é um grande aliado. E hoje nós conseguimos, graças à tecnologia, o que se chama de telemedicina, ter uma atuação à distância e levar o que nós fazemos aqui para o país inteiro. Mesmo em regiões onde nós não temos unidades, os médicos locais, eles se sentem muito tranquilos em cuidar junto com a equipe daqui, em atendimentos compartilhados, né? E evitando que esse paciente precise se deslocar, saia da sua casa e venha simplesmente fazer algo que é possível fazer lá, graças à tecnologia. Agora, vou te falar, toda essa rede, estrutura, é encantadora. Normalmente, quando a gente começa a se aproximar do Hospital de Amor, tem um imã que atrai, né? Uma coisa assim, sabe? Pensa mesmo no magnetismo mesmo, né? Quando você se aproxima de algo magnético, você é puxado. Você se sente assim? Você estava vivendo sua vida. Você foi fazer direito, você foi seguir carreira acadêmica, você chegou a dar aula em faculdade. Sim. E, de repente, você está aqui. Foi esse magnetismo, essa atração? Foi. E um senso também cristão de responsabilidade. Você foi criado dentro do catolicismo, porque a sua família é muito católica, né? E acho que essa questão de saber o que veio fazer no mundo e ter a responsabilidade. O tal do propósito, que está tão na moda falar de propósito. Eu acho que isso gera uma vinculação diferente de outros vínculos, né? Você também falou que nos Estados Unidos se faz assim, na China se faz assim. Você viajou para esses lugares. Sim. Você foi lá conhecer. Sim. Quais são as referências mundiais hoje? Olha, as referências de todos, eu acho que seriam as que esperam que eu diga aqui, né? Europa, na Escandinávia tem muita coisa.
Inglaterra, você foi lá na Escandinávia? Sim, a Inglaterra com o sistema público inglês, ou mesmo o sistema alemão. Estados Unidos, que é outra coisa, né? Não tem sistema público de saúde. Mas tem por que não tem? O sistema de saúde tem um marketing. E tem um atendimento a indigentes. Um convencimento de doação muito forte, sim, né? Lá. Tem um atendimento a indigentes que é maravilhoso. Mas eu diria que a minha principal referência, o meu principal foco é a China. Quantas vezes você já foi para a China? Eu fui uma vez à China, mas desde 2019 é o que eu mais estudo e o que eu mais presto atenção. Porque por vários motivos. O principal ponto aqui no Brasil é que nós temos um N grande, uma população grande, né? 220 milhões de pessoas que são SUS dependentes. Uhum. Todos nós somos SUS dependentes. Uhum. Eu tenho um plano de saúde, mas se eu precisar fazer um transplante, ou dependendo do que eu precisar fazer, eu vou para o SUS. Eu fiz todo o meu tratamento pelo SUS. Então, o tratamento oncológico seria pelo SUS. Toda a minha vacinação, SUS. Então, o SUS é hoje o maior sistema de saúde pública do mundo. Muito maior do que o inglês ou do que outros sistemas. E o que houve na China nos últimos 20, 30 anos, e outros países da Ásia também, né, de grandes populações, uma melhora gigantesca de acesso à saúde, de acesso à qualidade, né, tratamentos de qualidade, tem muito a ver com tecnologia. Uhum. E para eu garantir acesso, eu preciso controlar custos ou reduzir custos e preciso ampliar também tratamentos, prevenções, tudo. E isso, se você olhar para a Europa ou olhar para os Estados Unidos, não tem como tem na Ásia. Então, o maior desafio que eu vejo para o Brasil ou para o sistema público, né, para um SUS que cada vez mais recebe pessoas que são 100% SUS dependentes, né, os números de saúde suplementar só caem, uhum. É que nós precisamos entender a tecnologia como principal fator de novo, ampliação de acesso, garantia, né, de qualidade desse acesso e controle de custos. Mas qual é a maior, não vou falar nem desculpa, mas qual é o maior argumento de quem trabalha com saúde? Tecnologia em saúde é muito caro. Não necessariamente. E não numa análise de custo-efetividade, esse argumento não se sustenta. E quando a gente fala de tecnologia, a gente não está falando só de equipamento. Uhum. A gente está falando também da maneira de fazer as coisas. Exato. Não é? Do procedimento. Bom senso. Até o procedimento de lavar as mãos dos médicos mudou ao longo dos anos. Uhum. Até isso, que é um básico do básico. Sim. Digamos assim. Isso é tecnologia. E tecnologia de saponáceos, de tudo, né? A tecnologia ela tem um sentido muito amplo. Mas mesmo se pensando em tecnologia em sentido quase estrito, né, de equipamentos... E software, e hardware... ATS, né, o que se chama aqui no Brasil. Acesso a tecnologias de saúde. A Ásia consegue, com custos muito diferentes dos sistemas europeus e do sistema americano, canadense. O Canadá até tem um sistema mais inspirador para o nosso brasileiro, né, do que o modelo americano. A Ásia consegue, e os dados são muito impressionantes, levar saúde a populações no interior do país, garantir qualidade, garantir diagnósticos de precisão e manter essas pessoas em monitoramentos à distância. E eles conseguem, por exemplo, a farmácia da China entrega medicamentos, como a farmácia popular aqui.
em maior número do que todos os correios do mundo inteiro ao dia. Não sabia disso. E Então, um dado impressionante. É um dado impressionante. Então, a dispensação e a entrega individual de medicamentos na China, é gigantesca. Graças à tecnologia, até drones e outras coisas, é gigantesca. Se você olha imagens dos hospitais, seja China ou Coreia, década de 90 e hoje, os hospitais se orgulham de serem espaços vazios, que as pessoas recebem no celular todas as informações e vão diretamente no momento de atendimento fazer o que é obrigatório se fazer no ambiente hospitalar. E como é uma inspiração, mas como tornar a inspiração uma realidade aqui? Como agir para que isso vire realidade aqui? Olhar o problema de frente e buscar uma solução que seja a melhor solução para o paciente e com os custos controlados. Então, diferentemente de hospitais privados, hospitais de saúde suplementar, nós temos um grande número de pacientes que precisa receber tratamento e eu tenho a obrigação de oferecer o melhor tratamento com a melhor tecnologia e com os custos controlados para garantir não só o hoje, como um N maior ainda amanhã. Então, o problema aqui em Barretos é invertido. Ele é um problema realmente que só pode ser resolvido com as soluções que alguns países na Ásia encontraram. Agora, melhor dos mundos não seria fazer tudo isso via SUS, recebendo do SUS? Não precisando de tantas doações? Essa resposta é complexa. Primeiro, eu preciso fazer um disclosure que eu sou o maior defensor do SUS que existe nesse país. Tá. O SUS é um sistema maravilhoso, né? Se a gente pensar em toda a história do movimento sanitarista, a criação dos modelos de saúde pública, o que foi o SUS em 88, a lei orgânica do SUS, tudo. Então, é um sistema que tem um desenho incrível. É maravilhoso o que existe de SUS. Como eu falei, desde o pré-natal até as nossas vacinas, até nosso último dia, somos SUS dependentes e o sistema funciona. Quando existe uma boa gestão, o SUS funciona. E a gestão é boa, né, no geral, né? Então a gente precisa defender um sistema público de saúde. Eu sou muito favorável a que exista um sistema público ainda mais forte, ainda mais atuante, porque eu tenho certeza que essa é a forma de garantir melhor acesso à saúde a todos. O SUS, ele cuida da atenção básica até alta complexidade. Então, imagina teoricamente. Quem está com o orçamento na mão, precisando lidar com todos esses problemas. A gente tem um hospital aqui em Barretos, mas arrisco a dizer que o maior problema aqui em Barretos hoje é a dengue. Né? Sim, hoje com certeza. Então, eu tenho a dengue, né? Eu tenho as doenças do Aedes aegypti, ocupando né? excessivamente leitos, porque você chega hoje na Santa Casa, a maior parte dos leitos que poderiam estar para todos estão ocupados pela dengue. Não que a dengue não seja de todos, né? Que infelizmente ela comete todos, mas ela é um problema 2 passos atrás, digamos assim. Né? Até ela chegar ali, teve toda uma questão que não foi feita. Essas doenças tropicais. Urbana, né? Uma questão urbana que não foi feita. De educação. A gente teve uma queda nas taxas de vacinação, que é um problema. Então, assim, o SUS cuida de tudo isso. O SUS não cuida só de uma doença, né? Ou só de um paciente. Cuida de tudo. Então, no mundo ideal, sim, o SUS deveria suprir todas as necessidades dos equipamentos de saúde que estão trabalhando para a população.
Mas a minha perspectiva é outra, né? É um pouco de quem olha de fora para o mercado, entre aspas, de filantropia no Brasil e sabe que o Brasil é um dos maiores mercados para doações no mundo. Uhum. Tem ONGs estrangeiras que não fazem nada aqui, só captando recursos. Existem as pesquisas brasileiras e os relatórios internacionais de doações. E o que eles mostram? O Brasil é um mundo a ser explorado em doações. Então, eu prefiro olhar para o SUS e me colocar numa posição de ser uma inspiração para o sistema em si e para outras instituições que trabalham no SUS, e focar no mercado de doações. Para que esse mercado que está garimpado por tantos, pelo menos, e mesmo fique dentro do país. E mesmo garimpado por tantos, ele é muito pequeno ainda. Pensar em imposto de renda. Cerca de 3% das pessoas que fazem a declaração pelo modelo completo, e se você faz pelo modelo completo, tem um lugar ali que aparece, deseja fazer a doação, já vem o valor. Vem o valor. Só 3% destinam para uma entidade. É muito pouco. Das empresas que fazem a apuração pelo lucro real, menos de 20%. Ou seja, estou falando de imposto de renda. Não estou falando de doações diretas, de qualquer outro tipo de doação que você tem. Que é a sua área mais hoje de trabalho mesmo, né? De garimpagem. De venda, né? Então, tem muito o que se explorar. a ser trabalhado por quem trabalha no SUS. E é legal isso, porque aqui no hospital nós temos feito um trabalho grande com outras instituições, sobretudo as instituições da Aliança Marte, que é a Aliança do St. Jude no Brasil, e outros hospitais que pedem benchmarking para nós, para ajudar todo mundo a captar. E tem tanta disponibilidade de verba que não tem concorrência. Então, existem instituições em diferentes regiões do país que, no fundo, o trabalho é falar com grandes empresas locais, mudar a cultura, né, trabalhar com contadores. Tendo cada vez mais o pensamento da doação, destinação do imposto de renda. Não vou nem falar doação, porque essa não é uma doação. Da destinação do imposto de renda para instituições. Quanto mais pensamento você tem, mais você sobe essa margem de 3%. Né? Então, mais verba vai ter para ser disputada entre as... E oscila. Nem né, como você disse, nem é uma disputa. Né? A disputa hoje é por fazer tudo certinho. Hoje o seu maior concorrente é o processo. São os editais das empresas. Você pode perder para o processo. Mas a minha maior barreira, o maior desafio é lidar com a complexidade dos editais. Agora, eu tenho me aproximado mais do hospital porque eu estou fazendo assessoria de imprensa da Santa Casa e assessoria de imprensa do Instituto Sociocultural. E quando você olha o Instituto Sociocultural, é um outro universo. E por que é que o Hospital de Amor foi olhar para esse lado da cultura e traz, né, hoje eventos para a cidade, para a região, absurdamente grandes, muitas vezes, e que tem um público interno muito maior do que poder explorar. Né? Hoje, uma palestra do Cuidando de Quem Cuida reúne 5.000 pessoas assim. Sim. Só entre os colaboradores e contatos do hospital, né? Fornecedores e contatos de relacionamento. Né? Mas por que olhar esse lado cultural? Em primeiro lugar, pelo paciente. De novo a gente volta na origem. Sempre, o paciente no centro. E o paciente no centro, o paciente sendo... o hospital é um sistema solar que tem o paciente no centro.
esse paciente, ele tem uma doença ameaçadora da vida, ele tem um tratamento, na maioria das vezes, ambulatorial, e ele tem um tempo, como a maioria dos nossos pacientes é muito pobre, ele tem um tempo que ele nunca teve na vida. Ele foi obrigado a parar. E ele tem um tempo de espera mesmo. Um tempo de espera. E nós precisamos cuidar desse tempo de espera. Porque a gente sabe, e aí de novo, né, tenho a minha experiência, que esse tempo de espera, que é o tempo parado mesmo, entre uma sessão e outra, entre um dia e outro, porque muitas vezes eu não fiz químio, mas quem faz químio sabe que às vezes uma sessão, daí 3 dias, outra, e eu tenho que esperar esses 3 dias. É um tempo que leva à depressão, dependendo do que ele faz nesse tempo. E a depressão só prejudica o tratamento. Isso. A aderência ao tratamento é um desafio. E se você olhar os dados aqui do hospital, nós temos dados incríveis de aderência. E aí entra o trabalho do Instituto, o trabalho dos voluntários, o trabalho das diferentes equipes que têm casas de apoio aqui em Barretos. Porque a pessoa vai ao hospital, faz uma infusão, faz um exame, faz tudo, e o resto do tempo? Ela precisa ser cuidada, saúde mental é um tema, né, muito importante. Eu preciso oferecer as atividades para ela passar da melhor forma possível esse tempo. E, se possível, também se capacitar. Minha avó sempre falava para as pacientes, é uma coisa que a gente sempre fala, você tem que sair daqui melhor do que chegou. Então, se você olhar, tem várias iniciativas de microempreendedorismo, economia doméstica. Aliás, no entorno do hospital tem muito resultado disso. Tem. De pessoas que acabaram ficando em Barretos e investindo na economia local. Sim. Né? E outras que voltam para suas cidades e lá. Antes não tinham uma atividade econômica e voltam com atividade econômica que aprenderam aqui. Seja vender produtos de catálogos, costurar, vários cursos, né? Ou mesmo a questão digital, a gente trabalha bastante, né? Essa inserção de pessoas que nunca tiveram acesso ao mundo digital. E aí entram também outros fatores que são as sequelas sociais da doença. E essas sequelas sociais, elas são cuidadas de muitas formas. E a cultura cuida de pontos muito relacionados ao dia a dia dos pacientes, né? Eu tenho atuações, por exemplo, quando nós trazemos o casal ou trazemos a família inteira no tratamento de uma criança, eu estou prevenindo sequelas sociais relacionadas à desintegração familiar. Que infelizmente é muito comum. É muito comum, o abandono. A gente viu, né? aí há uns anos atrás a Preta Gil ser um expoente disso, mas os números são alarmantes. 70% das mulheres são abandonadas por seus parceiros quando são diagnosticadas. É muito alto esse número. Muito. É assustador. Eu acho até que é maior do que 70, sabia? Assim, os números... E é engraçado porque na sala de espera a gente fala muito, né? Mulher fala muito. E é muito comum. Homens simplesmente não quererem estar ali. Só. Né? É muito comum. É muito. Então a gente tem aí as sequelas... sequelas... mesmo quando a doença é do filho, né? Muitas vezes E também. aí quando é do filho também o índice é muito alto. Muito. Porque é um problema da mulher cuidar do filho, né? Não é um machismo nosso, intrincado na sociedade de uma maneira... A gente fala estrutural, mas e é. Nas pessoas, né? A sociedade são as pessoas. Aqui, quando chega o casal, né, tem uma entrevista com a equipe de assistência social e é explicado, né, que um dos dois pode trabalhar e aí eles decidem quem será o cuidador, né? E nas gerações mais novas, nós temos alguns exemplos já que o pai fica e a mãe prefere... realizar um trabalho na recepção, tudo, e até
geralmente vêm outros filhos, né? Então isso, graças Hoje a Deus, já existem casos. Existem Ainda casos, é uma transição, né? Lenta, mas existem casos. Mas até a forma como isso é proposto, né? Eu acho muito legal como o hospital não é automático. Não é automático, exato. Há uma reflexão sobre. E E o aí, hospital absorve essa mão de obra. absorve. Aliás, o hospital tem problemas hoje com mão de obra, né? Sempre tem oferta de vaga, né? Sim. Não e a só qualificação todo mundo hoje tem essa questão da mão de obra. Sim, a qualificação é um desafio, né? A formação e as novas gerações também, elas têm uma vinculação diferente com o trabalho, né? E aí o Instituto Sociocultural veio para ramificar cultura nesse tempo de espera, nesse Isso. tempo e já prevendo os efeitos colaterais disso na sociedade, Sim. na vida das pessoas. Né? O Instituto nasce, ele tem uma atuação muito forte, né, em atividades culturais de contraturno no Hospital Infantil, atividades complementares ao que já é feito para os pacientes, então coral, oficinas de pintura, várias coisas. E no minuto em que nós passamos a trabalhar com leis de cultura, nós pudemos ampliar a atuação e abrir o Instituto para a cidade. Uhum. Então é por isso que hoje o Instituto ele tem até assessoria de imprensa, né? Exatamente. E ele tem que ser enxergado também como um parceiro. Sim. Não só do hospital, mas de toda a comunidade. Sim. Né? Até porque a comunidade hoje de colaboradores do hospital, de pessoas que têm algum tipo de relação com o hospital, acho que ela abarca a cidade inteira. Sim. Né? De alguma maneira. E também tem, principalmente depois da pandemia, isso foi reforçado muito cuidando de quem cuida. Sim. Que é olhar para a pessoa que cuida do paciente, que é impactada o tempo todo. Uhum. Porque assim como a humanização traz um maior acolhimento, um olhar para os seres humanos que estão ali, não é um paciente, né? É um ser humano em toda a sua complexidade, ela traz mais vínculos. Sim. Então, os funcionários do hospital têm muito mais vínculo do que num hospital que não tem a política de humanização. A gente vê jardineiro se envolvendo, isso é fato. Né? A gente vê a menina da recepção, o menino que faz controle de acesso, que a gente chama de segurança, mas é só controle de acesso, o porteiro se envolvendo. Sim. E essas pessoas se envolvem com pessoas que muitas vezes não sobrevivem ao tratamento. Então elas precisam ser olhadas. É um trabalho diferente de outros trabalhos, né? Os índices de burnout, dessas coisas, são impressionantes. Quando você olha a pediatria, por exemplo, né? Também você complica ainda mais. Tanto é que o fluxo na pediatria é grande porque tem gente que não aguenta. Não aguenta, Não, ela fala que não tem vocação, né? Então, nós temos programas que são da rotina para cuidar dos colaboradores, mas tem o Cuidando de Quem Cuida, que ficou famoso, que são esses encontros a cada 2 meses, que vem alguém de fora e digamos, para passar uma mensagem mais forte, mais encorajadora para essas pessoas que estão na ponta, né? Porque é um estresse diário, né? O último agora foi um sucesso, que foi o menino do Café com Deus Pai, que está no auge, né? E que todo mundo queria chegar perto e fazer. E ele atendeu todo mundo. Sim. Ele normalmente não atende tanto, ele falou isso, né, na entrevista. Ele não atende tantas pessoas igual ele atendeu aqui. Porque ele entendeu onde ele estava inserido. E isso acontece com muitos deles, né? Que percebem a responsabilidade que tem com aquela equipe. Porque assim, o Cury é aqui nosso vizinho, é de Colina, né? Ele veio, mas ele já conhecia o hospital. Aí você traz um Cortella que não sabia absolutamente nada do hospital, ficou extremamente sensibilizado, né? Quando você mostra a realidade, esses grandes players das palestras de motivação e tudo mais ficam extremamente sensibilizados, né? E as pessoas se sentem valorizadas, né?
Eu acho que isso é importante, a pessoa perceber que ela é olhada também, não é só o paciente. Que todos são muito valorizados, cuidados. E tem acesso a uma palestra que, se você for comprar hoje, custa aí 500, 700 reais. E ele tem acesso àquela palestra. O ingresso hoje desse povo é muito caro. Né? E ele tem acesso àquela palestra, tem acesso àquela informação, porque o hospital olhou essa necessidade. Né? Sim. E o Instituto, nesse aspecto, ajuda muito. Né? A gente tem uma estrutura separada, pessoas dedicadas e que conseguem, não só cuidando de quem cuida, mas conseguem tocar... Nós tivemos um outro caso aí muito recente, que foi a exposição da sua avó. Isso. Né? Da doutora Sila, ela completou seus 100 anos de vida, agora 101, né? E ela faz aniversário dia 23 de novembro. Por acaso é o dia do meu aniversário. E a exposição, que era para durar um período de, acho que 50 dias, 60 dias, tá lá. Não conseguem tirar mais a exposição, vai ter que se destinar um local para essa exposição, porque é impressionante como as pessoas gostaram de conhecer a história, né? Tem o vestido de noiva, todo mundo, as crianças, adolescentes, saem falando do vestido de noiva. As cartas de amor do seu avô para sua avó. É uma história lindíssima também, né? De ser vista. Por que investir nisso? A memória é fundamental para todas as obras, né, que precisam contar a sua história. Eu acho que é necessário investir para que a história seja conhecida e continue. Né? Tanto a história dela quanto do meu avô, no fundo, são a história da saúde pública no interior do país. E de uma obra que é uma obra de Deus, e que eles foram os instrumentos para criar um centro que trata diferente de todos os outros lugares. Então, acho que, no fundo, é contar a história da obra por meio da história das pessoas. E essa que nós chamamos, né, de storytelling é fundamental. Nós temos hoje no hospital colaboradores que nunca trabalharam com os fundadores. Hoje eu falo, eu tive o privilégio de conhecer o seu pai, o seu avô, né? O pai do seu pai. Porque hoje, muitas pessoas com quem eu convivo não conheceram. Eu tive o privilégio de entrevistar a sua avó muito, de estar com ela até muito recentemente, assim, ainda muito lúcida, contando histórias, brigando comigo às vezes. Ela sempre foi mais firme. Né? Comigo também. Ele era doçura em pessoa. Ele me chamava de... A primeira vez que eu entrevistei meu pai, eu tinha 16 anos. Então ele me chamava de minha pequena repórter. E ela sempre muito firme. E todos os encontros que eu tive com ela, alguma coisa eu aprendi. Sim. Sempre ela ensinava alguma coisa, né? Hoje ela está menos ativa, digamos assim, né? Mais reclusa também. Mas é impressionante como eles sempre foram exemplos vivos mesmo ali no dia a dia. Sim. E aí a maioria, eu acho que dos colaboradores hoje não conheceu. Não conheceu. Não conviveu. Então, aí a gente entra num tema que é o tema da cultura, não da cultura do instituto, que a gente estava falando, mas da cultura organizacional. Como que eu mantenho cultura, o carisma dos fundadores, e como que eu ensino a forma de olhar, de cuidar, para quem não conviveu com eles. Aí a memória o que foi essa exposição e o que vai ser para sempre, né? Que nós temos um projeto contínuo agora, que é contar o que foi o início, quais eram os valores, quem eram essas pessoas e qual era a visão de tratamento de saúde dessas pessoas. É dar um porquê para o que as pessoas fazem hoje, para o para quê. Né? Você faz isso dessa maneira porque tem um porquê. Isso é uma visão que ela precisa continuar.
E aí nós temos a questão também da expansão pelo Brasil. Do mesmo jeito que tem pessoas que não conheceram os dois, tem pessoas que nunca vieram a Barretos. Lá em Macapá, E a gente, Rio Branco. a gente né? tem hoje as versões da mesma exposição que está lá fisicamente hoje no prédio do Ricard, tem a versão dela na Digital, série, né? Na série, em vídeo mesmo, em audiovisual. Tem a versão dela digital e contada como quase um e-book, né? Então tem que pensar nisso também. Não, e tem os livros, então todos esses produtos, acho que pode se chamar assim, tem a mesma função, que é manter a cultura, falar sobre os valores, reforçar e ajudar as pessoas que estão hoje na ponta fazendo aquele trabalho que foi iniciado. Você sabe, quando eu comecei esse podcast, algumas pessoas eu convenci a virem aqui contar a sua história, exatamente por isso, porque quando você conta a sua história, você preserva os seus valores. E tem alguns empresários que eu trouxe aqui que eu falava assim, teu filho sabe da tua história de sucesso? Aí ele falava, não, acho que não, então. Aí como que teu filho vai descobrir? O que contarem por aí? Porque aí vem as lendas, né? Vem o que o outro acha, a visão, a percepção do outro. É muito importante ter essa história contada, né? Sim. Do seu avô não teve mais condições de ser em primeira pessoa, né? Da sua avó foi em primeira pessoa e do seu pai em primeira pessoa também. Isso. E você tem vontade de documentar a sua própria história? Eu acho que toda pessoa tem vontade, né? E tem obrigação. Hoje você é casado, você tem filhos? Não sou casado. Tenho um filho só. Tenho um menino. Qual que é o nome do teu filho? Benjamin. Isso é do teu filho. Tá. Benjamin. Só pra gente saber. Hoje você está separado, então, está solteiro. Sim. Né? E mora em Barretos e São Paulo. E em São Paulo. Você mora nos dois lugares ao mesmo tempo. Com que frequência que você vem para Barretos? Eu estou vindo, Luciana. Depende. Porque você faz muita reunião online, como você mesmo disse no começo. Não, que mas até nas empresas hoje muito é online, né? Não, na verdade, tem muita reunião online que é feita pela equipe. Ah, tá. As minhas são mais presenciais. E mais... É um trabalho bem de representação, sabe? Então eu vou, por exemplo, a eventos da empresa, sejam eventos com funcionários, eventos da diretoria, comemorações das empresas. Então eu estou muito... Relacionamento. De relacionamento, Isso é um papel de relacionamento. Mesmo. Então eu tenho uma média de, digamos, 1 a 2 compromissos por dia. Eu faço algumas reuniões estratégicas, mas isso de representar, como por exemplo essa semana tem, não sei se pode datar isso aqui. Não, datar não precisa, mas entenda. Mas tem um brunch do hospital em São Paulo, então é do meio-dia às 5 da tarde. Institucional, para empresas doadoras. Que voluntários criaram lá em São Paulo. Tá. Vai ser na Igreja da Sé. No outro dia eu tenho que fazer reunião na Azul, linhas aéreas, presencial. Depois tem... E você faz questão da presencial porque você acredita que eu faço. A percepção do doador é de que a importância que você está dando a ele é maior, já que hoje a reunião online virou uma rotina na vida das pessoas? Eu luto pelas reuniões presenciais porque eu acredito que elas primeiro me possibilitam fazer um convite formal para as pessoas virem a Barretos. Eu nunca peço dinheiro em reunião. As pessoas falam o que você quer. Eu falo, eu quero o seu tempo e eu quero que você visite o hospital. Uhum. E aí, indo para Barretos, você vai entender. Né? É difícil isso numa reunião online e quem não te dá o espaço de uma reunião presencial não vem. Porque não tem tempo nem para presencial, nada. Não vai ter tempo para nada. Para se deslocar 450 quilômetros.
Então, E a maioria ainda é em São Paulo, das empresas? não, tem muita empresa em outros lugares. Assim, eu pego uma região, digamos, de rotina de Sorocaba, São José dos Campos. Sorocaba, Campinas, São José dos Campos. Eu acho que tem muita coisa ali. Mas você sente que isso mudou um pouco também hoje, né? Hoje a empresa, para ser grande, não precisa mais ter sua sede em São Paulo. Não. Hoje já tem muitas grandes empresas espalhadas pelo Brasil. Tem. Mas eu faço uma coisa que meu pai sempre fez, que é visitar as fábricas. Isso é importante. Eu acho. Tá. Muito você já foi importante. Na fábrica da Multishine? Não, nunca então, foi. É meu patrocinador, tá? Vou já armar essa reunião com o Ronaldo. Tá. O Ronaldo é um menino que não Eu já fui à loja. A loja é grande também. Não é nascido em Barretos, mas se considera um barretense de alma e coração. Montou a Multishine em Barretos e hoje chega a exportar. Por quê? Ele investe em tecnologia. Conversa que a gente estava tendo aqui. Então, não são só produtos de limpeza. São, né? Produtos de limpeza, do dia a dia, casa, restaurantes, né? Ele trabalha muito com a área também de alimentação. Outras indústrias que precisam de produtos robustos. A área médica também, ele tem alguns produtos. E carro, porque a paixão da vida dele é carro. Então, ele tem uma linha só para carros, que a gente chama de no-touch, né? Que é Dunk, é o nome da linha, mas é aquele produto que você passa e depois joga água, não precisa ficar esfregando. Então, muito para carro, que quem ama carro e sabe que ao esfregar vai ter um riscadinho, né? Uma coisa. Né? É para quem é apaixonado mesmo. Essa tecnologia do carro, por exemplo, ele importou da Alemanha. Ele trouxe da Alemanha, que é a capital dos carros, né, no mundo. E ele vai pesquisando, buscando, por quê? Qual é a linha central da Multishine? Ter produtos que facilitem a nossa vida em todos os setores, no trabalho ou em casa. Então, esse aqui, flotador, por exemplo, é um produto que você passa no fogão, tal, né? E tira, remove mesmo a gordura, mas sem prejudicar o meio ambiente. Ou trazendo o mínimo prejuízo possível à rede de esgoto. Pois é. Por isso que ele busca tanto tecnologia. Porque essa tecnologia está em constante alteração. Então, o laboratório químico da empresa dele é muito dedicado a isso. É aqui em Barretos? É aqui em Barretos. Vou armar uma visita sua lá, uma conversa sua, que é um menino que cresceu muito, está levando o nome de Barretos para fora. E a gente tem muito orgulho de tê-lo aqui como patrocinador. Assim como esse prédio que você está é a minha outra patrocinadora, né? Que é a Arani, que a gente está num coworking que funciona em Barretos, num prédio bonito, como você viu. Sim, lindo prédio. Você já conhecia, né? De frente para a região dos... Difícil quem não conhece o prédio, que ele é de frente para a região dos lagos. E tem um andar todo estruturado para receber por 1 hora, por meia hora, ou para fazer uma reunião maior. Essa sala mesmo aqui serve para fazer uma reunião maior, para trabalhar, ou para pessoas que agora, né, ela já tem, empresas que alugam. Toda segunda-feira, por exemplo, está alugado para uma empresa. Todo dia de manhã, uma sala está alugada para outra empresa. Estruturada. Internet, recepcionista, secretária para anotar recado. E fica hoje muito mais em conta do que montar um escritório, ou para quem como você está sempre em trânsito, né? Não tem essa despesa do escritório próprio, esses executivos usam esse coworking. Também uma coisa diferente em Barretos. Sim. Né? E obrigatória hoje em dia, obrigatória. Né? Porque qualquer pessoa espera que uma cidade como Barretos tenha um coworking. Tem mais de um até coworking, mas de frente para a região dos lagos... Eu acho que prevê muito, faz prevenção de burnout, sabe? Porque aí você olha o pôr do sol aqui, é maravilhoso, né? Você olha à tarde. São os patrocinadores que eu tenho, além dos que aparecem aqui, passando toda hora aqui embaixo, né, Lombardi? São os apoiadores. Porque a gente precisa pagar os custos também. Sim. E você entende muito bem disso, né? Sim. Projetos seus para daqui para frente. Porque eu vejo que você viu, enxergou... Corrija-me se eu estiver errado, por favor. Você enxergou uma necessidade, uma demanda do hospital. E começou a ampliar a sua área de atuação. Então, de palpiteiro, você passou a um executivo. Hoje você é um executivo, contratado pelo hospital. Sim. E você foi criando fluxos que só foram aumentando. Você teve que criar equipe também, né? Investir
em novos departamentos, em mais equipe. O que você vê pela frente? Então, até eu preciso agradecer muito a equipe, porque ninguém faz nada sozinho, né? E o hospital tem uma equipe administrativa, que os pacientes não veem, né? Mas que... O hospital tem muitos lados que os pacientes muitos lados, é. A equipe administrativa assim, é admirável e tem pessoas ali que têm uma capacidade e uma dedicação que talvez nenhuma outra empresa tenha funcionários assim. Então, a criação de processos e essa organização administrativa é algo que me atrai muito, né? A tecnologia, como você já disse, é necessária, cura, né? Salva vidas. Mas as pessoas não serão substituídas, né? Não. Elas terão que ser, elas têm que aprender a lidar com a tecnologia, né? Sim. E assim como a tecnologia, né? Quanto melhor for o trabalho administrativo, tanto melhor as pessoas conseguem trabalhar na assistência. Então, essa questão de organizar, criar processos, qualificar as pessoas, né? Trabalhar em conjunto com outros sistemas também de qualificação de pessoas, como, por exemplo, o Sistema S, ETEC, FATEC, todos os equipamentos de ensino daqui para garantir uma formação melhor. O projeto Arena, né, que hoje Arena, tem essas inovação, startups, né, isso. lá dentro, que já pensam de uma maneira diferente do que outras startups da saúde, né? Então, acho que tudo isso é um sistema que colabora muito também com o administrativo. Agora, você tem consciência, ou isso acontece mesmo? A pessoa que preenche planilha, porque você tem relatórios infinitos, pelo jeito, muitos relatórios. Então, tem pessoas que estão ali para preencher planilhas econômicas, financeiras, planilhas com dados e dados e dados. Essa pessoa, ao manipular dados e preencher planilhas, ela tem consciência que ela está ajudando a salvar vidas? Você acha que essa consciência de que o jardineiro e o técnico em informática, né, e o engenheiro de dados, eles têm consciência que eles estão ajudando a salvar vidas também? Sim, tem. Na maior parte do tempo, acho que todos têm. E até Mas por não isso, é um desafio esse também? é um desafio manter esse foco. E o foco é o paciente. Eu sempre falo, e eu adoro trabalhar com quem tem formação jurídica, então eu fico puxando advogados. Só que quando as pessoas começam a ficar mais ansiosas e se esquecem que aquilo não é um escritório de advocacia, é um hospital, eu sempre ou eu dou uma volta com a pessoa no hospital ou peço para ela fazer alguma coisa em outra área para se lembrar que essa frase que eu sempre digo: nós não estamos num escritório de advocacia, nós estamos num hospital, e tem uma diferença muito grande. A gente precisa se lembrar do porquê que a gente está com esse prazo ou precisa resolver essa questão. É por eles, né? Então, eu até tenho uma frase que eu falo: entra pelo ambulatório, atravessa o hospital inteiro e chega no escritório. Para você se lembrar... Para quem é. Para quem é. Então, isso eu acho que ajuda muito, né? E outra coisa também que eu também me policio, para sempre ir fazer a reunião, não ficar no escritório. Então, a reunião é na pesquisa, ou a reunião é no infantil, reunião é na radioterapia. A gente precisa o tempo inteiro se sensibilizar e se lembrar do porquê eu trabalho. O trabalho não é um trabalho que é uma finalidade em si, é um trabalho para os pacientes. Quando as pessoas reclamam por aí, porque, de novo, né, os coaches agora, todos aprenderam a falar no bendito propósito.
Uma vida com propósito, porque não sei o que do propósito. Então, quando as pessoas estiverem confusas aí com o seu propósito de vida, é só visitar o hospital, né? Que a gente encontra lá um propósito. Visitar o hospital ou visitar, eu acho que obras que cuidem de pessoas. Eu conheço várias obras, né? Graças a Deus. O hospital é um trabalho, mas eu também sou voluntário e atuo em outras instituições como voluntário. Eu acho que sair de casa, sair da própria vida. Da bolha. Da bolha não só social, da própria bolha, né? Na própria... das próprias dificuldades. E tentar cuidar de alguém, ajudar alguém, né, que tem um problema. Isso muda o nosso dia. Mas, né? Henrique, você nasceu herdeiro. Não estou falando de financeiro, não. Isso é meio óbvio, mas isso não interessa. Você herdou essa filosofia de vida. É possível, com tanto... isso estar presente desde o início e passar para você, é possível também fugir disso? De repente você poderia rejeitar tudo isso e ser feliz em outras coisas? Ou você é feliz seguindo esse propósito que de fato foi herdado? Eu acho que eu sou muito feliz, eu agradeço a Deus por ter recebido esse propósito e ter tido a educação que eu tive, ter recebido os valores e ter tido... o pai e a mãe que eu tive. Eu acho que é um privilégio isso, né? Ser criado por duas pessoas com valores e com exemplos, né? E que sempre souberam mostrar o caminho, né? Eu vejo que faz muita diferença na vida isso, muito, muito. E agradeço muito a Deus por tudo, pelo meu trabalho, pelos trabalhos voluntários que eu faço, pelas oportunidades e por poder ajudar outras pessoas, né? E eu agradeço muito você ter vindo. Eu sei como é a sua vida, eu sei que você não gosta de dar entrevistas. Você geralmente só dá entrevista quando tem um fato mesmo, né? Um lançamento de alguma coisa, ou o evento que você faz para os doadores, né? Os patrocinadores que a gente fala. Você faz um evento de prestação de contas, a Alicia dá entrevista, e você aceitou vir, então eu agradeço muito pela confiança em ter vindo. E esse podcast tem um propósito, que é reconhecer pessoas que têm uma história para contar e que é uma história que merece aplauso. Você, Henrique, você não vai gostar do que eu vou dizer, mas eu vou dizer. Você nasceu herdeiro. Você não precisaria nem trabalhar. Se você quisesse manter um padrão de vida, você conseguiria. Só com o que você herdou. E, no entanto, você não só trabalha, mas trabalha para o outro. E trabalha com toda essa filosofia, que também foi herdada, né? De ter um olhar para as pessoas. Então, você é uma pessoa que a gente pode aplaudir. Com certeza, Henrique Moraes Prata. Muito obrigada, viu? É uma honra ter você aqui. Agradeço pelo convite e todas as vezes que é para falar do hospital, eu sempre aceito. Fico feliz pelo convite, Muito Luciana. Obrigada, viu? Obrigado. E você nos siga nas redes sociais. Eu esqueço de falar durante o programa, porque as pessoas têm assuntos tão interessantes que eu acabo me apegando aqui na conversa e não falo. Mas entra no nosso Instagram, vai lá, nos segue no Instagram, é pode.aplaudir. Lá tem os links para os programas, para o próprio canal. E esse canal do YouTube também, inscreva-se. Ative o sininho, porque aqui a gente tem uma missão, que é te contar histórias de gente que serve para nos inspirar e para mostrar que é possível fazer um mundo melhor. Basta você se dedicar. Então essas histórias servem para você, servem para mim, servem para todos nós. Por isso nos siga. Eu agradeço muito a audiência. Obrigada. Obrigado.